Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a essa apresentação. Eu sou o Adeilson. A minha orientadora é a professora doutora Kátia Carneiro de Paula, do Centro de Ciências da Saúde e Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse trabalho foi desenvolvido durante a aplicação do projeto de mestrado em ensino de ciências, né, o ProfBio. Tem como título o método Inquire no ensino de qual ciência? Desenvolvimento de uma ferramenta para análise do ciclo investigativo. Então, foi pensado como um elemento de produção palpável para que o professor pudesse fazer a análise das suas investigações a partir desse método, no qual ele pudesse ter, então, em mãos ferramentas possíveis e imagináveis para conseguir delimitar todo um arcabouço específico em tanto qualitativo quanto quantitativo. Bom, nesse universo de ensino por investigação científica, já que a ciência parte do seu primordial como cerne principal a investigação em si, e essa investigação pode ser personalizada, pode ser problematizadora, pode ser uma investigação guiada ou não, pode ter a implementação de multimodos através do método Inquire. Isso é um desafio na formação docente. Então, nós estamos falando de metodologias ativas com o ensino híbrido, e o ensino por investigação não é algo novo, ele já era abordado há bastante tempo, principalmente no currículo americano, antes do ano 2000, e aprimorado após o ano 2000 também. Pensar no ensino híbrido e pensar nesse método Inquire tem relação com a valoração. Então, avaliar e atribuir valor. Então, quando se fala da aplicação desse método de ensino e dessa proposta de elaboração de um método de análise, se parte da avaliação de um conjunto de dados, e isso significa também que há uma ressignificação nesse processo de ensino e aprendizagem, um olhar diferenciado para o que se sabe, o que se pode aprender, dentro de um currículo que respeita a espiralidade. Essa espiralidade se trata de um currículo espiral e não mais um currículo simplesmente trabalhado de forma oculta. É um desafio, como a gente já sabe, na formação docente, depende da adaptação de currículos em diferentes locais, Brasil afora ou em outros países. Tem a ver com essa relação de ensino e aprendizagem, que é conhecida como aprendizagem significativa, aprendizagem do Ausubel, e se faz através da análise de competências e habilidades, aqui tomadas num rol de indicadores e distribuídas, é claro, pensando no currículo, num estudo dirigido investigativo. Então, qual que é o objetivo principal dessa pesquisa? Desenvolver um método de coleta e análise de dados quanto à aplicação de instrumento e procedimentos de metodologia qualitativa que permitisse a dialética a respeito da quantificação. Então, unificar esses dois métodos de pesquisa, o quantitativo e qualitativo, transpondo dados que são tomados em textuais na forma de dados numéricos que trouxesse, então, um sentido de qualidade ou um percentual de qualidade para a educação. Bom, isso é feito através de desdobramentos específicos, pensando na abordagem do tema de resistência de bactérias ao uso de antibióticos, por que algumas bactérias são resistentes e outras não, por que as resistentes deixam descendência, isso é um prejuízo para a aplicação de antibióticos. Aplicar isso através de um jogo eletrônico ou um jogo de tabuleiro, testar a eficiência desse conjunto de indicadores através desse procedimento de avaliação de aprendizagem ao longo desse percurso de aplicação, já que se fala em pesquisação, testar essa eficiência de indicadores como realmente importantes na educação para qualquer tipo de aplicação que seja feita, pensada dentro dessa área ou
especificamente ampliando ela também, aferir esse conjunto de indicadores, ou seja, tentar fazer a validação, que é um termo bem polêmico dentro desse questionamento. Aí, utilizar um método misto de análise, é o que a gente está falando aqui o tempo inteiro. Então, essa proposta foi aplicada na Escola Marcela Vieira, através de um estudo dirigido investigativo. Os indicadores que foram potenciais em até 32, mas foram selecionados 40 a partir da matriz de avaliação processual do Estado de São Paulo, a matriz de referência para avaliação do rendimento escolar do Estado de São Paulo, que é o SARESP, a própria BNCC, pensando na unificação dessa análise quantitativa e qualitativa, empregando o software SCHIC, e a pesquisação no lado qualitativo. Lembrando que o enfoque desta apresentação é o desdobramento da planilha de análise, que se tornou um instrumento primordial de análise, de transformação de dados que são textuais em dados numéricos, binários, para se ter um conceito final de uma possível significação desses resultados. Bem, esse procedimento do projeto, pensando no tema da resistência de bactérias ao uso de antibióticos, ele foi feito de duas formas. Primeiro, a rotação por estações, e depois, dentro da própria rotação por estações, ao longo desse período de aplicação, que teve em média um bimestre, para 10 salas de ensino médio, com potencial para coleta de dados específico para 4 salas, respeitando que se tivesse primeiro, segundos e terceiros anos. Bem, se fez um modelo de sala de aula invertida, onde o aluno recebia um material e ele podia já ter um acesso prévio para se chegar no momento de mini divisões por grupos dentro da sala de aula, em estações específicas, eles se distribuíssem e ali conseguissem utilizar multimodos, dispositivos móveis, a participação direta do professor, já que se trata de uma pesquisação, e que essa intermediação pudesse formar esse ciclo investigativo dirigido pelo professor, ou seja, um método inquire guiado. Bom, validar não é uma coisa fácil de se falar, porque nem todo mundo acha o termo muito palpável ou palatável, porque validar parece que torna a realidade única e exclusiva, e não é, na verdade, não é isso, né? Não é como o mesmo termo que se aplica na educação. O professor trabalha como um incentivador, um motivador. Não é esse, entre aspas, ser um palhaço na educação. Da mesma forma que validar não significa tomar aquilo como um valor único, imutável, e é uma verdade colocada como concreta e não pode ser, ela não pode ser mudada. Não é isso. Validar é poder reproduzir, comprovar, legitimar ou refutar essas formas de análise de dados. Então, nós utilizamos como principais teóricos a Bala, né, com a sugestão de fases e subfases da investigação, mas voltado principalmente para a área ali das ciências exatas. O que é importante em Zabala? Ele vai mostrar os fases do ciclo investigativo de Pedaço et al. 2015, começando pela problematização e terminando lá com a publicação dos dados. E é um ciclo, não é uma linha exclusiva de investigação que vai do início ao fim. Não, ela pode voltar várias e várias vezes. O modelo de Azevedo realmente coaduna com parte do que Zabala discute, com parte que Zomper e Laburu já tinham elaborados ali 2016, 2018, para análise de dados entre Brasil e Portugal nessa área de ciências e biologia. Bom, então nós temos dois autores falando de, assim como Pedaço, a criação do problema, as hipóteses, o teste dessas hipóteses, refutação ou não, a reavaliação desse processo ao longo do tempo, dessa reflexão, e a maior parte da aprendizagem ser possível ao longo do processo, quando o aluno percebe que ele errou, e ele vai retomar esse ciclo investigativo para conseguir atingir, né, ali um máximo possível de pontos, ou
de resultados possíveis dentro da investigação. Bom, o nosso instrumento de análise aqui em recorte é colocado, então, como uma provocação, sendo a pergunta ou subperguntas dentro de uma pergunta principal. No caso deste projeto foi sobre a resistência de bactérias a antibióticos e os critérios de avaliação. Então, como que o aluno percebia, por exemplo, a relação crescimento e proporção de bactérias? Um subcritério, ele não identifica isso, ele consegue identificar plenamente, parcialmente, e assim colocar os pormenores, quais foram o número de participantes que para cada fase daquela, quais foram as quantidades de participantes que responderam aquelas fases e subfases do ciclo investigativo que foi em sistema de rotação por estações, e atribuir um valor de 0 a 10, tendo sempre lá não satisfatório 0, parcialmente aproximadamente 5 pontos, plenamente satisfatório ali entre 8, 9 e 10 pontos, até se ter uma média final na qual você pudesse utilizar o programa SCHIC, que daria nós de significância e associaria esses resultados. Mas esse não é o nosso enfoque. Nosso enfoque é mostrar o quão potente é o nosso instrumento de avaliação a partir desses autores que cada professor pode elaborar dentro de sua realidade. Bem, o que se considerou aí como importante nesses resultados? O instrumento de análise, ele é muito eficaz, né, para orientar essas ações pedagógicas, principalmente pensando no círculo hermenêutico dialético, uma análise hermenêutica dialética, né, nessa pesquisação. Por meio desse instrumento, é possível gerar planilhas de análise, de modo que o professor codifica numericamente os indicadores, não é uma coisa exaustiva, não é oneroso, requer planejamento, desenho e essa maior experiência com a análise do desenho experimental, né, bem arquitetado. É possível confeccionar esses desenhos metodológicos, gerar essas análises mais detalhadas na pesquisa em educação, ensino de ciências e biologia. Preciso, então, que o professor, nesse universo, ele remodele o seu fazer pedagógico, ressignifique o sentido de aprender ciência, transponha esses conceitos para além do livro didático, né? E que ele traga para a sala de aula a investigação como uma forma corriqueira de ensino e aprendizagem, mas não exclusiva, mas que ele possa trabalhar isso com multimodos, uma vez que se sabe que esse potencial científico, ele não tem restrições, ele vai para áreas tanto filosóficas, científicas, e é um processo sócio-histórico. Aqui nós temos algumas partes da bibliografia utilizadas no nosso trabalho, e fica o nosso obrigado e à disposição para possíveis perguntas ao longo desse período, e nós desejamos um bom congresso a todos. Tchau, tchau.